Oi, oi, oi. Oi. Boa noite, irmãos, paz. Nós podemos andar juntinho com os heróis da fé, porque sair de casa nesse frio tem que ter fé. O negócio está feio. Estou muito feliz de estar aqui hoje e eu fui incumbida de falar sobre Jacó. Então eu queria que projetasse para mim Gênesis 25, 19. Vou puxar lá no comecinho para a gente começar a falar de Jacó desde o nascimento, que constrói esse personagem, né, que é Jacó, e as características dele perduram até o final da história. Vou ler junto com vocês aqui. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Pode ir. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe enviou as orações, e ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Por enquanto, só até aí. Esse começo da história, falando, né, do nascimento, falando que eles já vieram de uma gestação que era impossível, né? Vieram gêmeos, e Esaú e Jacó já nasceram em conflito, né? O que a história conta aqui, que Jacó já nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, que me mostrou muito forte assim, uma característica de Jacó, que seria de... como posso dizer? Conquistador. Eu colocaria Jacó como um conquistador, porque Jacó ele é muito mal visto, né? Em todas as histórias, às vezes você vai ler alguma coisa sobre, algum estudo. É claro que ele teve as ações que fizeram ele chegar a essa fama, mas ele era um conquistador, era uma característica dele, assim como todos nós temos nossas características. Isso me chamou muita atenção. E quando a Bíblia fala desse confronto na hora do nascimento, esse confronto não foi só na hora do nascimento. Conforme eles cresceram, né, a Bíblia relata que Jacó era o preferido da mãe e Esaú era o preferido do pai. Como disse ali, que Esaú caçava, Jacó era mais pacato, ficava em casa. E com o tempo, isso foi crescendo, né? Quando a gente tem uma característica muito marcante, como era de Jacó, de ser conquistador, tudo tem que ter um equilíbrio. E nele, isso estava sobressaindo. Porque ele começava a querer conquistar coisas que não pertenciam a ele, né? E foi o que relata a palavra. Fala até sobre o significado do nome dele, né? Que tem vários, usurpador, aproveitador, mas acho que no literal é aquele que segura o calcanhar. Eu queria que você colocasse para mim, Dani, Gênesis 25, 27. Que vai falar um pouco mais sobre esse desejo de conquistar, esse desejo exacerbado que Jacó tinha de conquistar. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Pode passar. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Era um cozido, vai ficar melhor, né? Quando esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó:
jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quando eu li essa palavra, eu não consegui ver Jacó como um aproveitador. Aí eu e Rafinha até conversamos lá em casa, aí o Rafinha falando assim, não, mas está errado, ele sabia que não era dele. Ele sabia que não era dele, mas o desejo, ele sabia que nem direito aquilo ele tinha. Porque era uma coisa sacramentada, ele não era o primeiro filho. Era uma coisa sacramentada, era direito de Esaú e ponto. Mas Jacó queria tanto, desejava tanto, e viu naquela hora uma oportunidade. Ele viu o irmão dele morrendo de fome, e eu acredito até mesmo que Esaú blefou para aquilo. Você chega cansado, com fome, você sabe que aquilo não é dele. Ele sabia que Jacó não teria aquilo, que não era direito dele, ele não era o primeiro. Então ele falou, eu vou falar, eu acredito, gente, isso não é heresia, tá? Isso é a maneira que eu enxerguei quando eu li, que talvez Esaú não levou a peso o que importava aquilo para Jacó. Entendeu? A palavra diz o quê? Que Esaú desprezou a primogenitura. Mas eu acredito que ele não levou a peso o que Jacó desejava. E trocou. Porque ele falou, de fato aquilo é meu. É a mesma coisa quando você compra um terreno que já é de outra pessoa. Aí você recebe um negocinho daquele de compra e venda. Que o dono do terreno pode vir a qualquer momento e requerer o terreno. Esse terreno aqui é meu, eu tenho a escritura aqui, ó. Aí você tem o quê? Só uma palavra. Uma palavra de boca de alguém. Então, quando eu li essa palavra, eu vi que a sede de Jacó de conquistar era muito grande. Então, naquele momento, ele roubou a primogenitura. E daí, então, foi só ladeira abaixo. Porque quando a gente tem uma característica que ela é muito evidente na gente, se a gente não controlar, ela sucumbe e leva a gente à ruína, não é? Por exemplo, você gosta muito de uma coisa, e você é muito obstinado naquilo. Tudo que é demais, tudo que é em excesso é prejudicial. E assim foi na vida de Jacó. Essa característica de conquistar dele tomou tão conta dele, tão conta do temperamento dele, que levou ele a conquistar coisas que não estavam dentro da alçada dele, que não pertenciam a ele. Então foi ladeira abaixo, né? Daí em diante foi ladeira abaixo. Porque vocês sabem que na época a primogenitura representava o quê? Eram as bênçãos espirituais e materiais, que o primeiro filho tinha direito, né? Então, seguindo aí, ele quis trocar um prato de lentilha pelo título. Creio que Esaú ainda olhou e falou como se fosse abstrato aquilo, né? Porque ele ainda não recebia, né? Só depois que o pai falecesse. Então ele seguiu. E mais à frente a gente vê que ele vai cair numa cilada. Vai cair numa cilada porque o desejo de conquistar, o desejo, uma característica muito grande, ela te cega, porque as coisas se tornam um objetivo para você. Então eu queria que a Dani projetasse para mim Gênesis 27, que vai falar da influência de Rebeca na vida de Jacó nesse momento. Tendo Isaac envelhecido e seus olhos já não se podiam mais enxergar, chamou Esaú, seu primogênito, e falou, meu filho, ele falou, de que estou, pai? Isaac disse, já estou velho, não sei o dia da minha morte. Então pegue agora as suas armas, o arco, a aljava, vá ao campo e caça algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo tudo. Isaac disse para o seu filho Esaú, quando Esaú saiu do campo para caçar. Rebeca disse para Jacó, eu ouvi seu pai falar para Esaú, para o seu irmão. Me traga uma caça, prepara aquela comida saborosa que eu vou comer e vou te abençoar na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, para que ele coma e aprecie. Então você o levará a comida para o seu pai, para que ele coma e abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se
Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo e traga para mim. Ele foi, apanhou, trouxe para sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai gostava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu primogênito, roupas que tinham em casa, e com elas vestia Jacó e o seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos, ela cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Pode ser só até aí. Aí está falando que quando você tem o desejo de conquistar algo que não é seu, o ambiente ele conspira para isso. Olha só, uma pessoa próxima, uma pessoa de confiança, a sua mãe te induzindo a fazer uma coisa que é errada. Mas quando vem de alguém próximo, você tem o desejo, é a faca e o queijo na mão. Aí Jacó fez o quê? Jacó se entregou à vontade da mãe dele e seguiu com o plano, fez tudo o que foi combinado e realmente enganou seu pai. Por hora seu pai questionou a voz, perguntou se era mesmo Esaú, e quando verdadeiramente Esaú chegou, se sentiu violado, porque viu que o seu próprio irmão tinha roubado sua bênção. E quando a gente dá essa abertura para a gente ser dominado dessa forma nas nossas vontades, no nosso temperamento, nas nossas características, a gente sofre as consequências, porque a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. E desde então, Jacó passou a ser o quê? Jurado de morte pelo seu irmão, que com toda a razão, né, irmãos? A gente entende o lado de Esaú nesse momento, porque quando vem uma atitude dessa de alguém desconhecido, dói, mas quando vem de alguém que por mais que vivessem em conflito, eram irmãos, dói muito mais. Então, Jacó teve que arrumar uma maneira de sair dessa situação, porque ele estava encrencado. Ali já não podia mais ficar, estava jurado de morte pelo irmão. E a gente frisa também o papel da Rebeca, né, que manipulou toda essa história, arquitetou o plano para que se cumprisse o desejo de Jacó, como ele era o preferido dela, né? Então Jacó teve que ir para longe daquela terra. Então a mãe de Jacó falou o quê? Não, você vai lá para a casa do seu tio Labão, que lá pelo menos seu irmão não vai. E Rebeca mais uma vez manipula toda a história, falando com Isaac o quê? Não, eu queria muito que Jacó fosse lá para a terra lá de Labão, porque aqui ele não vai arrumar uma boa moça para casar, porque as moças daqui não professam a mesma fé que a gente. Então foi assim que ela fez. Ela conseguiu fazer com que Isaac desse essa autorização e Jacó foi para lá. Só que a viagem era longa, né? No meio do caminho tinha que parar para descansar. E foi o que aconteceu. Jacó parou, dormiu num lugar, botou sua cabeça numa pedra. E nesse sono, cansado com certeza, ele teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor falava com ele. Nesse sonho, ele sonhou que ele viu uma escada que se estendia do céu até a terra, e anjos subiam e desciam. E esse sonho falava sobre o quê? Como se essa escada fosse Jesus, ligando o homem a Deus e Deus ao homem. Então, a partir dali, creio que ele teve assim um encontro, porque a gente quando tem um encontro com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, não há como algo não mudar dentro da gente. A gente pode até no decorrer da estrada se desanimar, vão acontecer coisas que a gente vai querer parar, vão acontecer momentos que a gente vai falar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi isso? Mas eu creio que assim, naquela hora, Jacó ele entendeu o que Deus queria com ele. E ele entendeu que por mais que ele quisesse conquistar, ele só conquistaria se estivesse no controle de Deus. Então eu creio que naquela hora esse encontro foi um divisor de águas aí na vida de Jacó. Que a partir dali, diante daquela situação, o Senhor fez uma promessa para ele, que cuidaria dele independente da situação. Independente da situação que ele passasse,
da situação de perseguição que ele viveria, o Senhor firmou com ele essa aliança, que cuidaria dele até o fim. E Jacó seguiu o caminho para a casa de Labão. Né? E foi lá para a casa do seu tio, creio que já não lembrava mais aonde era, que era longe pra caramba. Aí foi e encontrou uns rebanhos lá pelo caminho. Põe para mim Gênesis 29, 9. Aí estava falando, né, que ele encontrou uns rebanhos com os pastores e ele começou a conversar. E perguntando, né, sobre o tio dele, como não via muito tempo. Então tá falando, ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Porque lá era assim, pode deixar que eu vou ler o resto. Que lá era assim, aí estavam todos os rebanhos chegando com os pastores. Jacó conversou, meu tio, você conhece? Conheço sim, isso aqui. Nisso veio Raquel. Veio Raquel de lá. Aí, como? Jacó já fez igual Rafinha fez comigo, já deu aquela olhar 43 assim, ó, e falou, é essa. É essa aí. Aí, o que ele já queria fazer? Já queria tirar a pedra para todo mundo já dar de beber para o rebanho, para meter o pé, para ele poder ficar só com Rebeca. Aí os outros pastores falam, não, peraí, só pode dar de beber quando todos os rebanhos estiverem aqui. Aí assim aconteceu. Apaixonado por Raquel, Jacó foi logo atrás do tio, né? Pensou, é agora. Jesus já começou bem a obra na minha vida. E foi lá e conversou com seu tio, manifestou o desejo de se casar com Raquel e fez um acordo com seu tio para ficar lá. Né? Que ele trabalharia 7 anos pela mão de Raquel. Só que, irmãos, por mais que o perdão de Deus venha, por mais que a misericórdia do Senhor nos alcance, os nossos erros, eles existem. E as consequências deles se cumprem independente do cuidado de Deus ou não. Independente da gente estar em Deus ou não, as consequências, elas existem. E a lei do retorno que as pessoas falam, que é a lei da semeadura que a gente fala, ela acontece, ela é real. E nesse caso, ela começou a vir sobre a vida de Jacó nesse momento. Jacó trabalhou incessantemente os 7 anos. E a Bíblia fala que pareciam dias, porque o desejo que ele tinha por ter Raquel era tão grande que ele não viu o tempo passar. E cumpriram os 7 anos. E chegou a noite, tão sonhada noite, né? Que ele ia ter Raquel. Mas o que aconteceu? Raquel era a segunda filha. E a primeira filha, que era Lia, não era casada. Então Labão já deu aquela... Na primeira noite lá, fez a festa, o banquete, tanana. Acredito que todo mundo deve ter bebido vinho, porque a história diz que foi um banquete. E quando Jacó dormiu, achando que estava dormindo com Raquel, acordou e quem estava do seu lado era Lia. Na penumbra da noite, depois do banquete, Labão deu Lia em vez de Raquel. Jacó deve ter acordado indignado, né? 7 anos trabalhando. Você fala, agora, essa é a hora. Quem já casou sabe como essa hora é preciosa. Nossa, ele acordou e viu Lia. Deve ter ficado, olha... Aí ele foi logo tirar satisfação. Aí Labão explicou para ele que Lia não era casada, Lia era a primeira filha. Mas como a característica dele era tão persistente em conquistar, e o objetivo dele era ter Raquel, o que aconteceu? Ele se decidiu trabalhar mais 7 anos para ter a vida de Raquel ao lado dele. E assim ele fez, trabalhou 7 anos para ter Raquel. E seguiu a vida. E a vida foi crescendo. E quando eu falo com vocês da lei da semeadura, é que talvez ele achou que seria muito fácil, porque ele é um conquistador. Eu tracei esse objetivo, eu vou trabalhar 7 anos e vou ter a Raquel que eu tanto quero. Mas aí vem a situação e muda, sabe por quê? Porque por mais que você queira conquistar, nem tudo está no seu controle. Nem tudo está no seu controle. E as coisas vêm para moldar a gente, para moldar essas características que por vezes dominam o nosso temperamento, dominam as nossas ações, fazem a gente achar que tudo que a gente faz não vai ter uma consequência, porque eu estou no controle. Até a consequência é minimamente calculada. E Deus usa situações para moldar a gente nessas áreas.
eu creio que Jacó, ele teve naquele momento um insight do que o irmão dele sentiu. Né? Porque você não pode descrever um sentimento sem sentir. Você imagina como é, mas sentir é outra coisa. Então eu creio que naquela hora ele imaginou como Esaú se sentiu traído, como Esaú se sentiu enganado naquele momento, quando Labão fez o mesmo com ele. Né? Porque o sentimento de engano é um sentimento que gera revolta. Então, depois disso tudo, depois dele ter se casado com Raquel, com Lia, ele teve muitos filhos com Lia, e Raquel passou por um processo que não podia gerar, e teve, a história é longa, né? E teve, o Senhor entrou em ação, e Raquel pôde gerar, e chegou o tempo que ele estava rico, já estava bem, e chegou a hora de voltar para a terra do seu pai. Mas o passado, ele não é apagado. O passado está lá. O que ele fez lá continua lá. E quando ele voltasse, teria que lidar com tudo que ele deixou lá. Deixa eu molhar o bico aqui. Então, Jacó deixou para trás o problema com Esaú. E ao voltar, ia ter que encarar o problema, não ia ter como fugir. Então, aqui eu até anotei, as consequências, elas sempre vêm. Não interessa se são em minutos, em horas, em dias e anos, alguma hora ela chega. Ela chega e não tem o que fazer. Projeta para mim Gênesis 32. Jacó também seguiu seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: esse é o acampamento de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó enviou adiante dele mensageiros a Esaú, o seu irmão, na terra de Seir, região de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó: estive com Labão e lá permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para alcançar o seu favor. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até Esaú, o seu irmão, e agora é ele quem está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e, angustiado, dividiu em 2 acampamentos todos os que estavam com ele, bem como o rebanho, o gado e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um dos seus acampamentos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus do meu avô Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu farei o bem a você. Não sou digno de toda a bondade e lealdade como que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 acampamentos. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Tu prometeste: esteja certo de que eu farei bem a você e tornarei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu do que dispunha um presente para Esaú, seu irmão. Não precisa botar mais não. Aí ele fez um pacote mesmo gigantesco, com muitos animais, camelos, vacas, tudo que tinha direito para tentar selar a paz com Esaú. E a história prossegue, falando que no caminho Jacó teve um momento que ficou sozinho, lutou com um homem que mudou o nome dele para Israel. E essa luta era importante para ele, porque mostrou que ele queria que Deus prevalecesse na vida dele naquele momento, que em nenhum momento ele o deixou. Então Jacó retorna, e diante disso tudo ele se reconcilia com seu irmão. Mas o que me chamou a atenção é que, tipo assim, por mais conquistador que ele fosse, por mais inteligente, manipulador como algumas pessoas jogam, ele não conseguiria fugir daquilo. Teve uma hora que por mais esperto que você seja, por mais sagaz que você seja, você está de frente com a situação. Você está de frente com a sua atitude. O que você vai fazer? Por isso que muitas pessoas
vivem a vida inteira, sabe, carregando aquele peso, aquele resquício daquela atitude, porque encarar o que você fez diante do que você falou, da atitude que você tomou, do que você tomou que não era seu, é muito pesado. Você reconhecer que você estava errado, né? Você pedir perdão e agora ele voltar como para servir o seu irmão, né? Que esse desde o início já era a promessa do Senhor, né? Então foi isso que aconteceu com Jacó. Mas o que eu tomei dessa história para mim, para minha vida, que Deus falou muito comigo, é que, tipo assim, sobre as características que nós carregamos. O que eu tenho em mim que é maior que tudo? Que quando alguém me conhece e conversa um pouco comigo e fala, nossa, Thaís, ela é assim. Por exemplo, o Rafinha. O Rafinha é muito o quê? Ele é muito falante, ele é muito brincalhão, ele é muito isso. Existem coisas que são a nossa identidade, que são a nossa marca, né? Por exemplo, e essas marcas, justamente, essas características, esse temperamento que a gente tem. A Elines até falou um pouco na célula esses dias sobre os temperamentos, que fazem parte de quem nós somos. Só que como a gente tem controlado isso? Será que a gente tem deixado essas características dominarem as nossas atitudes? Porque Jacó precisou ter um encontro com Deus para entender que as atitudes dele precisavam ser dosadas pela vontade do Senhor. Que nem tudo que ele queria conquistar poderia ser dele da forma que ele queria. Então eu tomei isso para a minha vida, que muitas características minhas, eu estava sentada ali agora, e estava orando, estava falando, Deus, não deixa a minha característica, eu sou tímida, não deixa a minha característica maior que eu tenho em mim me dominar e me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. Porque, por exemplo, o Rafael fala que eu sou professora, uma coisa é eu estar numa sala com 20 crianças, igual eu fico todo dia. Outra coisa é você estar de frente de uma coisa que não é fácil para você, né? Porque a gente fazer o que a gente quer é muito fácil, mas às vezes a gente abre mão de uma vontade nossa, como Jacó teve muitas vezes que abrir para poder viver o que Deus tinha para ele, é muito difícil. E só com a lapidação do Espírito Santo na nossa vida, com o domínio próprio, com a mansidão, a gente consegue realmente fazer o que o Senhor tem para nós. E eu queria que projetasse para mim Provérbios 13, 15. O filho sábio, o bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis leva à destruição. E Hebreus 10, 36. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Porque, irmãos, não adianta você ter uma conquista. A conquista ela só é legítima se ela for conquistada com honra. Porque onde há deslealdade, nenhuma conquista é aprovada pelo Senhor. Quantas vezes a gente na nossa vida conquista algo que não é nosso? E depois a gente sofre a consequência porque a bênção do Senhor não se estende sobre aquilo. Eu já encerrei. Eu queria que vocês ficassem de pé e pensassem qual parte do temperamento de vocês precisa ser moldado pelo Senhor. O que tem na vida de vocês, uma maneira de agir, uma atitude, algo que você conquistou, mas você sabia que não era seu, um arrependimento dentro do seu coração em algum momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos enquanto o Ministério de Louvor se posiciona e confessasse para o Senhor, assim como Jacó fez, confessou para o Senhor o que tinha no coração dele, confessou para o Senhor como ele errou, como ele sabia que estava errado ao querer conquistar algo que não era dele. Então eu vou estar orando nesse momento e peço que você entregue ao Senhor tudo que o Senhor colocou no seu coração, que o Senhor te mostrou que precisa ser mudado, que precisa ser lapidado, que precisa ser moldado. Pai, nessa noite, Senhor, eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor, Pai, examine os nossos corações, que o Senhor examine a nossa mente, que o Senhor, Pai, olhe dentro de cada um, Pai, olhe dentro de cada sentimento, porque talvez, Pai, se eu perguntasse a cada um
Talvez eles não diriam. Sabe por quê, Deus? Porque isso incomoda. Isso incomoda, é algo que está enraizado dentro da gente. A gente não quer mostrar, a gente quer esconder. Sabe por quê? Porque a vergonha, Senhor, é grande. Porque o medo da consequência, a vergonha de dizer que fiz errado, o orgulho, Senhor, tomam conta de nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos examina, nos ajuda, Pai, nos mostra, Pai, o que o Senhor tem para nós, que as nossas características, Senhor, que o nosso caráter, Pai, ele seja moldado para ser o caráter de Cristo, não para ser, Senhor, um momento, Pai, onde nós fazemos somente a nossa vontade todo o tempo, onde a nossa sede de conquistar, assim como foi de Jacó no início, dominou o coração dele, o afastando da sua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos esquadrinha, nos ensina, nos molda, Pai, para sermos quem o Senhor nos chamou para ser, segundo o seu coração, Senhor. Nos limpa, Pai, nos lava, Pai, para que sejamos, Pai, tudo que o Senhor deseja, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.